é ideal, porque eu tenho todo o domínio do meu pincel e consigo alcançar até o final. O que faz? Primeiro eu vou pintar a parte de cima, não vou molhar muito para não escorrer, tá? Cuidado para não escorrer, porque senão vai manchar o lilás. Aqui eu estou usando o violeta cobalto que estava aqui no meu pincel. E aqui nessa partezinha mais estreitinha, a gente gira com o pincel. E faz aqui. Ela fica meio que, ó. Ela fica... E vai insistindo com o pincel até cobrir totalmente. Vou tentar até tirar um pouquinho desse excesso que ainda está molhado com o meu papel e água. Melhor, né? Então eu posso vir aqui, posso tirar um pouquinho do excesso. Esse excesso é natural que borre. Quem acha que não vai conseguir e tal, não tem problema. Pode usar uma fita crepe para tentar não pintar isso, tá? Muito bem. Então eu vou deixar aqui secando e agora eu vou passar o meu lilás. Vou começar passando o lilás nesse pote. Tô aqui tirando a tinta violeta cobalto do meu pincel para não ter perigo de borrar. Uma das coisas que pode se fazer para tirar a tinta também é passar um paninho, que ele já ajuda muito a tirar, ó, mesmo passando água, olha quando sai, né? Então eu venho aqui, tiro o meu excesso, tiro com um paninho, para não ter que ficar toda hora levantando, indo lá trocar pincel. Quem não tem mais de um pincel, pode, tá vendo? Usar só esse pincel. Aí eu venho aqui e passo por toda a extensão da caixa. Como o meu pincel eu sequei ali no paninho, ele já não tá com tanta água. Então a tinta também, por ser PVA, ela já pega melhor, como eu falei antes, né? Então eu venho aqui, ó. Aqui embaixo, como eu falei também, ó, que tem uma dificuldade de pegar tinta, a gente refaz. E agora vamos deixar secando. Estou com o ventilador ligado, eu acredito que não vai demorar para secar. Essa parte aqui eu já fiz, aqui eu vou retocar. Aí é aquela história que eu falei, né? Na hora de retocar, que fica às vezes manchado, com... Ah, eu tinha falado, foi quando não gravou. Quando a gente passa a tinta violeta cobalto, muitas vezes, se a gente for fazer um retoque, tem que passar em toda a extensão, porque fica duas cores, duas tonalidades. Eu não sei se é da cor violeta cobalto, ou se é questão do PVA, do acrílica, né, que essa outra tinta é acrílica, mas olha, essa tinta lilás não acontece isso. Eu não preciso passar em toda a peça com medo de ficar... Aqui eu passei, mas não tem necessidade, porque não fica dois tons na mesma peça, porque uma foi pintada antes. Então aqui eu vou botar para secar, vou colocar essa aqui. Depois que eu já limpei minha mesa para não borrar a minha peça, eu venho aqui e faço a minha lateral que falta, que no caso é essa aqui. Eu já dei uma retocada nas outras duas, porque quando eu passei a base chegou a manchar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Observa que mesmo fazendo isso, não vai marcar tonalidades diferentes. Quando secar, não vai aparecer que pintou mais de uma vez, nada disso. Não sei se por ser tinta PVA, eu acredito que é mais da tonalidade mesmo do lilás, tá?
Então eu venho aqui, passo, ó, no cantinho, ó, sempre aquela história, né? Passo antes de vir pra cá, de puxar a tinta, dou uma puxada na tinta e pronto. Vamos deixar secar aqui. E pronto. Agora aqui, a gente vai fazer aquela mesma coisa. A margem, a moldura, né, todinha aqui, ó, para não ter perigo de deixar de pintar, de ficar falho, ó. Toda essa moldura. E agora sim, pintamos a lateral, ótimo. Então o que a gente vai fazer? Pintar por dentro. Podemos fazer logo a moldura. Vou deixar secar essa parte. Enquanto seca essa parte, o que eu vou fazer? Vou fazer a parte de fora. O que a gente vai fazer na parte de fora? A gente vai usar esse rolinho, que é um rolinho que faz um efeito. É um rolinho de efeito, né? Texturas. Eu vou limpar um pouco do meu pincel. Vou tirar um pouco do excesso da água e vou vir aqui. Eu tenho duas opções. Eu posso colocar a tinta num pedaço de madeira, ou no caso aqui que é uma pedra, e passar o rolinho, molhar, ou usar o pincel assim, que eu até prefiro. Faço assim, ó, passo meu rolinho com o pincel e sujo de tinta, ó. Acho que aqui ficou meio que um excesso. Venho aqui e vou, ó, eu vou fazer com essa mão aqui para vocês verem melhor. Vou fazer esse efeito aqui. Comecei a perceber que tá ficando fraco. Vou vir aqui. Ó, aqui até manchou um pouquinho, deixa eu tirar aqui. Venho aqui, passo mais um pouco. Como o meu pincel agora tá sem água, não tem perigo do rolinho tá sujo. Então eu venho aqui e vou fazendo o efeito. Novamente, achei que tá fraco? Venho e faço novamente esse efeito. Passo o pincel molhadinho na tinta, no meu rolinho. Enquanto seca essa parte e a parte de dentro,
eu vou pegar as minhas caixinhas, colocar essa parte aqui pra cá e fazer a mesma coisa, só que ao contrário, né? Usando o violeta cobalto, eu vou fazer essa parte aqui. Então, como é lilás, eu não vou mexer aqui não, tá? Se manchar de lilás, vai ficar lilás mesmo. Então eu vou passar o violeta cobalto por cima. Vamos ver se dá certo, ó. Aqui tá com bastante água. Eu sugiro, quem quiser, pode pegar um pedacinho de papelão, passar assim para tirar o excesso, tá? Esse aqui já tá pronto, que eu já tinha feito. Esse aqui faltou esse lado, que eu deixei para mostrar, ó. Super simples. Aqui a mesma coisa. Esse aqui a mesma coisa também. Vamos passar mais um pouquinho disso aqui. Usar, ó. Novamente. Tem um excesso de tinta. E agora vamos fazer a tampa. A tampa, ela ainda está precisando que coloque um pouquinho do lilás, né? Então eu vou passar esse violeta no meu rolinho. Vou deixar rapidamente ele aqui escoando um pouco, porque está com bastante água. Vou deixar ele aqui, enquanto isso eu já vou pegando o resto do meu lilás. Vou passando para dentro do pote para aproveitar a tinta, ó. Meu lilás não, meu violeta. Ah, é um tal de violeta, lilás, lilás, violeta. Fecho. Fecho. Tem que deixar bem fechado para que não grude, não entre ar, a tinta não endureça. E aí vou pegar o lilás e fazer o que está faltando. Primeiro eu vou limpar bem o meu pincel. Vou usar novamente o meu paninho para tirar bem a tinta forte, né? Que é o violeta. O violeta é uma tonalidade bem forte, então é bom que saia bem. Se vocês não tiverem um tanquinho de limpeza, usem de 2 a 3 potinhos de água. Um para vocês tirarem o excesso da tinta, o outro para vocês fazerem com menos sujeira, e no terceiro pote vocês mergulhem para umedecer o pincel e passar, porque um pote só suja muito rápido. O ideal é você ter de 2 a 3 potes, tá? Então aqui eu passei novamente o meu lilás para tirar essa marcação que ficou quando eu pintei a bolinha. Ó. E essa bolinha tem um segredo. Vocês, se quiserem, não conseguirem fazer bonitinho, podem botar um lacinho. Olha que ideia legal, ou uma fitinha aqui no miolinho e pronto, uma florzinha. Aí vai a criatividade da pessoa. Pode usar a bolinha para fazer uma florzinha, né? Tem tanta coisa. Ideia legal, ó. Eu não tinha pensado nisso, só pensei agora, viu? Vamos botar esse aqui, a mesma coisa.
pode enfeitar com pérola, tampinha, né? Tem meia pérola, que é um adesivozinho que você coloca. E aí tem tanta coisa, pode inventar à vontade. Tem gente que tira, eu não tiro porque essa já veio junto. Tira a bolinha e coloca um puxador desses de gavetinhas. Enfim, tem muita ideia. É no giro mesmo. Vai girando e vai fazendo. E é isso. Agora a peça que vai secar. Colocar para secar. Vou colocar o meu molinho de molho aqui na água e vou pintar os pezinhos. Os pezinhos eu decidi pintar de lilás. Então eu vou vir aqui no lilás. Eu já pintei 3 pezinhos, vou mostrar como é que faz com esse. O pezinho tem bastante entrada, então tem que tomar cuidado, ó, vira na direção da entrada o pincel, no mesmo sentido da entrada. Depois é só espalhar. E ficar atento para não ficar falha. Não esqueça de pintar a parte de trás, laterais, tá? Ó. O trabalho tem que ficar todo por igual, homogêneo, né? Eu pinto até a parte que vai ser colada, eu gosto de pintar. Venho aqui, ó. A gente vai virando e vai achando lugar que ainda não foi pintado. É até engraçado isso. Bom, pintei. Aqui ainda tem umas falhazinhas, ó. Depois que seca, a gente percebe outros lugares sem pintar, viu? Então, ó, pintei e pintei. Aí o que acontece? Eu fiquei olhando esse pé e fiquei pensando o seguinte, ele é muito alto. Então, se eu colocar ele colado aqui, vai ficar bem alto. Eu vou fazer isso. Mas existe a opção de colar aqui. Se colar aqui, não vai ficar feio. Vai ficar um pé mais baixo, a caixinha vai ficar dessa altura. E isso aqui fica pra fora e é normal. Agora, se eu quiser realmente usar nessa altura, ó, vai ficar assim. Vai do gosto muito de cada um. Aqui eu já pintei a tampinha de cima, a partezinha de cima. Vou aproveitar para pintar aqui essas aqui também, que eu ainda não pintei, ó. Essa aqui foi que eu pintei agora. Se depois de colado precisar retocar, é mais difícil, mas já está pintado. Retocar é mais fácil do que pintar. Então eu aconselho já deixar pintado antes de colar, senão vai ficar meio esquisito o negócio depois para pintar. Tá? Esse aqui é o que eu pintei, né? Vou aproveitar para pintar aqui embaixo. Vamos ver? Aqui já está pronto também. Qual é a minha opção? Deixar essa partezinha branca ou pintar ela de lilás. Eu acho, como até sobrou lilás aqui, que eu vou fazer isso com o próprio lilás. Então eu vou vir aqui e vou, ó, bem, tá dando pra ver aí? Bem devagarinho, sem deixar ir pra fora. Pra dentro, aliás. Isso é difícil? Mais ou menos. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem usar um cotonete ou um pincel mais duro. Não colocar muita água para não borrar. Tem várias dicas aí. E é uma questão de treino. Quanto mais se vai fazendo, melhor vai ficando, certo? Então eu venho aqui
termino essa parte. Eu não tô nem colocando muita tinta para realmente não borrar. É só para não deixar aquele branco, né? A terceira tampinha, a mesma coisa, caixinha.